Está começando mais o Talk da Saúde Cast. Quem tá falando aqui é Rafa Brandão. Edma Alves aqui, pessoal. E hoje, a pedido de vocês, falaremos sobre emagrecimento com a nutricionista Karina Gamerri. Mas antes disso, dá esse pause aí, galera, e aquele delay, tá? Curte a gente nas plataformas, principalmente essa plataforma do Spotify. É muito importante que você curta e siga a gente. Além de você ser notificado por todos os episódios, você vai contribuir muito com o nosso trabalho. Então, já fez isso? Vamos embora lá pro nosso episódio. Edma, explica aí pra gente como é que vai ser a dinâmica do episódio de hoje, tão pedido pros nossos ouvintes. Exatamente, Rafa, como você mesmo falou, a gente abriu caixinha lá no Instagram e veio um pedido, emagrecimento. A gente já tem um episódio com uma nutricionista, mas pedido do público é uma ordem. Estamos aqui para falar de novo um dos assuntos mais procurados no Google. Tem tanto mito ainda sobre isso, Rafa, muita informação, entre aspas, desinformada, o que é melhor, o que não é. Algumas pessoas ainda acreditam que existe a fórmula mágica, que tem um vilão, né? Um macronutriente ali vilão, e então a gente vai falar sobre tudo isso com a Inclusive, Karina hoje. O que é macronutriente? Então a gente vai falar sobre isso e muito mais com a Karina. Obrigada, Karina, por aceitar esse desafio de falar desse assunto tão pedido e tão comentado nas rodas de conversas. Imagino que quando você chega numa roda e se apresenta como nutricionista, todo mundo vem com aquela pergunta. Menina, o que eu como? Tô fazendo isso, não tô emagrecendo, vira assunto de roda. Tapioca. Pode, sei que troquei pode. isso por aquilo, tô igual a Bela Gil, substituí, mas não tá funcionando. Sim, exatamente. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, menina. Quem é Karina? Por que você tá aqui falando pra gente hoje? O que foi, Rafa? Nada. O que foi, Rafa? Você esqueceu de perguntar isso pra ela. Não, então, ia perguntar agora. Quem é a Karina? Por que você tá aqui hoje falando de emagrecimento com a gente? Então, eu sou nutricionista, tô nutricionista ortomolecular, clínica funcional, ok, mas o que eu mais acredito, assim, de verdade, é que embora você tenha estudos de tudo, de via metabólica, disso, daquilo, de cada um ter a sua individualidade, para mim, eu sou ainda que defende aquele carro-chefe que leva mesmo ao sucesso, ao emagrecimento, assim, com sucesso, e ele ser duradouro, é a reeducação alimentar, é a mudança de estilo de vida. Não tem fórmula mágica, não tem vilão, igual você falou, não tem... se eu comer só brócolis, então eu vou ficar igual aquela mulher que eu vi. Não vai. É uma soma de tudo, é um equilíbrio de tudo. Você vai, de vez em quando, comer o que você diz que não deveria, mas você vai fazer aquele dia, aquele momento, e isso não vai te atrapalhar de você chegar onde você quiser. Até porque se você ficar muito na restrição, você gera compulsão, aí vem uma série de outros fatores. Você até chega no resultado, mas a que preço? Então é isso. Sim. Vamos começar pelo simples e básico. Karina, o que é emagrecer? É eu subir na balança e eu estar mais leve? Então, assim, se a gente for falar exatidão, pesei ontem, semana que vem eu tô com 5 quilos a menos, então eu tô mais magro. Mas será que você perdeu gordura? O emagrecimento, para a gente dizer que ele é bem sucedido, tem que ter a diminuição da massa de gordura. Porque às vezes você faz uma dieta muito restrita, corta carboidratos aqui, às vezes você perde água. Ou às vezes você chega lá, o paciente, eu perdi 5 quilos. Aí perdeu 3 de massa magra e 2 de gordura. Então, não sei se foi bem sucedido, não julgaria bem sucedido. Do mesmo jeito, chega paciente, às vezes, não emagreci nada. Aí vai pesar na balança de bioimpedância, ganhou 5 de massa magra e perdeu mais de gordura, entendeu? Então, assim, o emagrecimento, para a gente considerar como emagrecimento de fato, não é o peso da balança, é se houve a perda de gordura. Uhum. E quanto a isso, acredito que para você ver se teve perda de gordura é um equipamento um pouco mais de ponta, talvez uma balança de bioimpedância. Sim. Para as pessoas que estão em casa, a única forma de ver esse emagrecimento da gordura seria a balança de bioimpedância? Tem algum outro parâmetro? Porque a balança a gente fica meio que escravo, né, Karina, às vezes. Se tiver uma em casa, já era. Então, Edma, por exemplo, é viciada, né? Eu vou te falar a forma que eu aconselho até... todo dia na balança. A dela que não deve, e tem que ser no mesmo horário, né? E anota. É lógico. Não. Sem roupa. Sim. E faz xixi antes pra, tipo, já eliminei o xixi, já tá mais Karina, leve. tu tem ficado aqui em casa, Karina? Eu botei uma câmera aí. Tô de olho em tudo. Tá aparecendo mesmo. Não, mas uma coisa que eu aconselho, tá, Edma? Assim, que eu vou te falar o que eu acho que é mais certo, assim, pra quem não tem a disponibilidade de ter uma bioimpedância, porque também, às vezes, a gente compra uma bioimpedância pela internet e ela, às vezes, nem é de qualidade. Então, não é tão fiel a ponto de você fazer um investimento. O que eu acho, assim, que é melhor pra quem não pode estar indo a um nutricionista ou um médico, tá se medindo, fazendo uma boa análise da massa corpórea, seria o ideal pelo menos foto. Eu acredito muito mais na foto. Você pega uma foto sua, tira,
frente, verso, botou o celular ali, tirou, fez vídeo. Aí dali a uma semana, 2, você... Ou uma coisa que também funciona muito também, você tem aquela calça jeans, que você deu um rim nela. Você não quer se desfazer daquela calça, ela não entra mais em você desde antes da pandemia. Aí você, não vou me desfazer dela, vou ficar que eu tô apegada nela, eu tô pagando ainda. Aí você faz o que? É uma âncora que a gente chama. Você determina um dia na semana, toda segunda-feira eu vou me enfiar nessa calça. Você vai morrer de raiva, que ela não vai passar do joelho. Mas ali você vai dar 2 semanas e vai falar, cara, agora ela tá agarrando só no quadril. E pra mim ela me diz muito mais que você tá emagrecendo do que simplesmente o peso da balança. Ah, legal, gostei dessa dica. Você falou isso, Desculpa, Karina, te cortar. Você acredita que uma época eu era tão sanfona, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas eu guardava minhas roupas de gordinha, porque eu falava assim, um dia eu vou engordar mesmo, aí tem que ficar... Já se planejava, né? Já me planejava, então eu tinha o guarda-roupa da Edma magrinha e tinha o guarda-roupa da Edma mais gordinha. Mas do 38 ao 42 eu tenho de um tudo aqui. Tranquilamente. Isso aí. Fala, descortei, vai. Até esqueci o que tá falando. Eu sabia, eu não devia ter feito isso. Mas foi boa, né? Mas porque geralmente uma boa dica. A Rafa fica me zoando que eu subo na... Não, fala então agora, não falo mais Porque existe uma estratégia de coach, né, que eles falam, de neurociência, que você tem que criar uma âncora, porque às vezes o que mais atrapalha, eu acho que o indivíduo, é a motivação. O paciente chega lá, tipo, com sangue nos olhos, olha, eu quero perder, eu vou fazer, vou acontecer, se tiver que só lamber, eu faço, todo dia eu faço. Aquilo dura umas 3 semanas. Chega umas 3 semanas, ela vê que ela não tá igual a Gisele Bündchen, dá uma desestimulada. Então, às vezes, a gente usa essas estratégias, igual você falou, da calça jeans, mas é claro que não para fazer o leque de calça jeans do 42, não é esse o caminho. Hoje em dia não tenho mais. Mas aquela peça que te vestia quando você tá com a sua melhor versão, não a versão da blogueira. Assim, cara, eu me gosto quando eu tô com o corpo assim, que eu vestia essa calça, essa blusa, esse macacão. Então a gente usa isso como âncora, porque aí você começa a lembrar onde você quer chegar. Ela tem que te ancorar, porque às vezes você se perde um pouquinho não, desistir. Aí você vai lá, não, mas já subiu 3 dedinhos. Às vezes você consegue valorizar o que você já andou. E não, tipo, mas falta o quadril inteiro para subir. Não, mas já subiu 3 dedinhos. A gente tem que, de repente, valorizar, aprender também a valorizar o que já caminhou, o que já foi. Era isso para falar. Com certeza. A Rafa me zoou que eu subo na balança e, de fato, eu subo. Eu acho que é um pouco da minha âncora eu ver, mesmo eu sabendo que quando eu tô treinando mais, aquele peso pode representar mais massa muscular. Quando eu tô treinando menos, igual na pandemia, que eu não tô treinando na academia, só tô treinando com os pesos que eu tenho em casa. Então, naturalmente... Eu sei que isso varia, mas o que você falou faz muito sentido. Eu sei pelo meu corpo quando eu tô magra, quando eu não tô, por algumas marcas de dobrinhas que a gente tem, sabe? Quando você vira assim, fez a dobrinha. Opa, virei e a dobrinha não fez. Então, brincadeiras à parte, acho que essa imagem, foto, vídeo, ou você simplesmente se olhar, é muito mais fiel ao que você está vivendo do que o peso na sua balança. Exatamente. Não, a gente, mulher, também às vezes tem aquela coisa assim, você até mantém o peso, mas às vezes a alimentação tá tão ruim que às vezes começa, tô cheia de celulite, não tô desconfortável, não quero ir à praia porque eu tô cheia de celulite. Mas as calças continuam servindo, o peso tá igual. Mas, assim, o aspecto não tá legal. Então, às vezes, isso te incomoda, isso tá te dando um sinal de que você tá com inflamação, mas as calças servem, o peso tá igual, o peso tá o mesmo. Então, por isso que eu sou muito a favor da foto, do vídeo. Eu acho que pra gente atende muito mais do que só o número ali. Com relação a essa âncora, você falou algo muito importante, acho que todo mundo tem uma âncora, e... Acredito que, não erro, mas talvez um equívoco muito grande as pessoas colocarem âncoras e outras pessoas. Exatamente. Esse lance da rede social, isso é muito agravante. Não é à toa que eu fiz uma busca antes da gente começar aqui o episódio e eu vi que no Google a busca, tá? Nas pesquisas falaram que 84% das mulheres, elas apostam uma primeira opção com tratamento estético para emagrecer. E menos da metade, realmente, elas recorrem à dieta. Acho que tem vários vieses, né? Você acredita, como profissional de nutrição, como uma pessoa que já está há bastante tempo no mercado e tem uma vivência prática bem grande, talvez seja isso uma falta de desinformação ou tem algo a ver com gatilhos, sei lá, que são gerados diariamente, ou você vê que realmente as pessoas não gostam, não se adaptam àquilo? Você vê algum motivo para isso acontecer? Eu vou te dar a minha opinião, pode ser que eu não esteja certa. Eu acho que é aquela necessidade do imediatismo. Por exemplo, eu quero perder duas coisas, o imediatismo e a propaganda do que eu vejo na internet, que na internet a pessoa expõe o melhor ângulo, a pessoa tá na apneia ali, na pose, tá escultural, ao vivo às vezes é uma pessoa comum, não é nada demais, mas na foto tá sem um defeito. Então assim, as pessoas às vezes se apegam àquilo que elas veem e criam aquilo como meta,
e com urgência. Ela quer estar daqui a tantos meses com tantos quilos a menos. Então, eu não vou desmerecer ou depreciar o trabalho estético, eu acho que ele é super válido. O trabalho médico também, porque, por exemplo, se a gente for comparar 2 indivíduos, um indivíduo, ele foi com todo o recurso, médico, endocrinologista, eu estou fazendo aplicação de enzima, eu fiz, coloquei um balão intragástrico, eu fiz tudo certinho. A velocidade que ele vai chegar no peso é maior do que o que foi da forma careta, vamos colocar assim, né? O que está na alimentação saudável, na atividade física, melhorando o estilo de vida, mudando os hábitos, ele vai demorar mais para chegar no peso, mas eu posso te garantir que o que está indo a passos lentos, ele vai se manter no peso. Quando chegar no objetivo, eu demorei 1 ano para chegar no meu peso, que eu estava nele há 10 anos errado, eu demorei 1 ano para chegar, mas ele vai chegar e vai se manter. Agora tem gente que às vezes leva 2 meses para chegar no peso, dali a 6 meses já voltou tudo de novo, porque ela tentou pegar um atalho, tentou ir pelo caminho mais curto, vamos dizer, até porque, por exemplo, se eu fizer uma lipo, eles vão tirar, as células adiposas de determinado lugar, mas não é para sempre. Se eu continuar me alimentando errado e sedentária, as células vão voltar para ali ou para outro lugar, não tem mistério. Se não mudar o estilo de vida, se não mudar os hábitos, não tem como. Não é o fato de eu ter feito um procedimento, uma aplicação de um determinado produto ou um determinado procedimento médico, aquilo vai se manter. O que vai manter o resultado é a reeducação alimentar e a atividade física. Legal. E você, como defensora dessa linha de reeducação alimentar, você vê realmente resultados significativos em pessoas que realmente entendem todo o processo? Não em relação só com o resultado, tá? Com relação também à aderência a todo o processo. Então, eu sou daquelas, assim, que quando o paciente chega lá a primeira vez, ele fica ali horas, porque eu acho que é muito mais fácil para você escolher comer determinado alimento se você entende, mesmo que seja de um pouco pincelado, como é que aquilo funciona no teu organismo. A liberação da insulina, como é que a insulina circulante funciona no seu corpo, que ela vai te deixar com fome, que ao longo prazo o pico de insulina pode dar uma resistência à insulina, como aquilo funciona. E você começar a entender, você começar a mostrar para a pessoa, né, para o indivíduo, que a nossa expectativa de vida é muito longa. Então, a gente quer viver até os 100 anos com saúde. Então, assim, o alimento ele tem o poder de te levar à doença, mas também de te proteger dela. O alimento ele pode te levar a uma doença, mas não é uma vez que você comeu. Mas, assim, você está dando pico de insulina o dia inteiro. Eu comi isso, comi isso. Não tem como, você vai desenvolver uma doença metabólica a partir dali. Então, quando a pessoa entende por que ela tem que comer a banana, por que uma banana antes do treino atrapalha a minha queima da minha gordura estocada? Por quê? Porque ela botou a insulina lá para cima, a insulina alta, ela inibe a enzima que faz com que ocorra a quebra da gordura para poder disponibilizar como combustível. Se ela começa a entender aquilo, antes do treino eu não vou comer uma banana com mel. Mas no pós-treino pode? No pós-treino pode. Você tem que repor o glicogênio muscular, o glicogênio puxa água e tal, e você começa a ter uma massa muscular melhor. Então, assim, tudo é estratégico, mas eu acho que se você explica aquilo para o paciente, mesmo que seja de forma simples, para ele é mais fácil do que ele chegar e falar, ela botou uma banana aqui. Eu não vou comer a banana não, eu vou comer a paçoca. Ou às vezes até a escolha ele tenta fazer certo. Não vou comer, ela botou aqui um pão, eu não vou comer o pão não, com abacate, eu vou comer a banana porque é fruta. Mas às vezes o índice glicêmico da banana estaria me atrapalhando naquela refeição. Então, se ele passa a entender, ele faz as escolhas certas, até porque ninguém quer ter uma muleta do tipo assim, eu só vou ficar magro se eu for na nutricionista o resto da vida, não. A pessoa tem que entender o caminho, ela tem que entender por que está fazendo essa alimentação e não aquela, para quando ela tiver que fazer as escolhas sozinha, ela faz da melhor, tô viajando, tô 20 dias na Europa, eu tenho que saber o que eu vou comer, por que eu escolhi a castanha e não aquilo ali, por que agora cabe um bolo nesse determinado momento, dá para eu comer, porque depois eu vou fazer tal refeição. Ele tem que saber se virar, e não só vou ser magro se eu for a vida inteira ao nutricionista. Olha, Karina, você falando, uma vez eu fui nutricionista, num tempo sombrinho aí da minha vida, aquele tempo que eu trabalhava muito, não cuidava muito da minha saúde, minha alimentação era tão ruim que ele falou assim, olha só, eu não vou nem te falar para substituir, não, vamos só organizar o que você come, porque até nas horas erradas a sua escolha tá péssima. Então, assim, vamos o seguinte, você consegue organizar a sua vida para você comer melhor? Depois a gente pensa em trocar e tal, porque você falou, é isso, assim, só o fato de eu
não começar o dia com coisas tão ruins, né, como eu começava, ter ajustado um pouco isso, naturalmente isso já me fez a me alimentar melhor, porque quando você fala assim, pô, nesse momento aqui eu não posso, então o que eu posso? Aí você acaba fazendo uma escolha melhor, porque só de organizar a sua vida, assim, né, e eu lembrei desse caso agora porque tava Às bem... vezes a pessoa precisa só de um GPS, de um mapa, o percurso ela está disposta a seguir, mas às vezes não sabe nem por onde começar. Às vezes tem gente que chega assim, não, eu faço tudo certinho, compra até biscoito integral Nesfit. Nossa, nem sei se pode falar assim das marcas, mas enfim. Mas o que eu tô dizendo assim, a intenção é das melhores, ela não tá comendo um biscoito recheado, ela tá comendo um biscoito integral cheio de açúcar, do mesmo jeito, valor calórico e nutricional igual ao recheado, mas ela tá na intenção, a intenção é boa, a intenção é acertar. Boa, um bom exemplo. E ainda é válido essa ideia de contar caloria, Karina? Como que tá isso hoje em dia? Então, o emagrecimento é comer menos caloria? Então, se a gente for falar assim de forma assim, realmente, quando você tem um déficit calórico, você gasta mais calorias do que você ingere, vai existir um emagrecimento, concorda? Mas a partir do momento que a gente tem tanto estudo da importância dos alimentos, da quantidade de nutrientes, de vitaminas, micro, macronutrientes que a gente precisa ter, não dá pra gente ligar só para calorias e acabou. Até porque, por exemplo, numa dieta de emagrecimento que eu vou colocar, sei lá, 1.500 calorias. Então, se a pessoa por dia come 3 barras de chocolate, ela tá dentro da dieta dela. Então, eu comi 3 barras hoje, eu atingi minhas 1.500 calorias. Eu comi uma manhã, uma de tarde, uma de noite. Tô tranquilo, tô de parabéns. Não tá, porque não tem fibra, não tem vitamina, não tem nada que favoreça a sua máquina para funcionar. Muito pelo contrário, se você fizer disso uma rotina, você ainda bota o açúcar lá para cima, você se expõe a muitas doenças. Então, assim, a contagem de caloria, ela é interessante você saber. Mas, assim, um brigadeiro tem as mesmas calorias, vamos dizer, que uma maçã. Qual que você prefere? Eu prefiro o brigadeiro. Tá, de vez em quando vai, mas, assim, cadê a fibra? Cadê as vitaminas que a maçã vai te oferecer, a saciedade? Então, assim, existe sim essa forma de pensar quando você for pensar em déficit calórico. Mas para esse ser só o carro-chefe de uma dieta, não dá pra ser, não. Então ensina aí. Então você está querendo dizer que é muito mais importante eu olhar a qualidade do movimento do que a quantidade calórica daquele alimento. Do movimento ou do movimento? Do alimento. Bem cabe, né? Pior que cabe. A qualidade do movimento realmente é melhor do que... O movimento é importante. Se você não fizer o movimento, não acontece o déficit calórico. Rafa. Olha, nutrição e educação física, cara, eu poderia fazer um podcast com as mesmas respostas dela, só que mudando algumas coisas. Exatamente. Com relação a essa quantidade, porque é muito comum as pessoas virarem o rótulo do alimento e olhar, tem 70 calorias, ou tem 200 calorias. Então, ensina pra gente, virei o rótulo, o que é importante eu olhar ali? O que eu julgo mais importante é você ver na lista de ingredientes. Por exemplo, uma vez uma paciente me ligou e falou, Karina, tem uma pipoca whey, sei lá das quantas, que tem whey, então como eu sei que eu tenho que dar valor às proteínas em determinadas refeições, eu acho que eu vou comer essa pipoca. Aí eu falei, me manda a foto dos ingredientes. Era assim, milho de pipoca, vírgula, açúcar, vírgula, a óleo, e por último, whey concentrado de não sei o quê. Então, assim, aí eu perguntei pra ela, eu falei, você já fez pipoca? Já. Eu falei, você coloca uma quantidade, sei lá, de um copo de pipoca, você coloca praticamente a mesma quantidade de açúcar nessa pipoca que você quer comer. Então, assim, usem a lista de ingredientes, eu acho super válida para a pessoa entender de verdade. Como ela vem decrescendo, né? Vai do que tem mais até o que tem menos. Se a pessoa tiver essa noção, você começa a ver, eu comi, olha, esse pão é fit. Aí você vai ver 30 tipos de açúcar disfarçados. Maltodextrina, polidextrose, extraído, tudo que termina em a pessoa começa a aprender, fala, não, isso aqui tá muito açúcar, mas não está escrito açúcar refinado. Eles colocam de outras maneiras. Então, aprender a ler o rótulo eu acho fundamental. Porque o mercado, eles colocam ali, lac free. Se você ler, você está lendo ali, leite, não sei o que lá. Não é lac free, assim, quer dizer, tem a lactase, mas assim, eles colocam assim, como se não tivesse leite. Não tem leite. Aí você vai ler, só que se você for criar o hábito de ler o rótulo, você vai começar a ser menos enganado pela indústria. E a parte da quantidade, você, por exemplo, depende do seu momento, depende do que você quer no momento. Se você for ver carboidratos, se são tipos de açúcar, quantidade de proteína, esse iogurte é igual àquele. Aí você vai ver, um tem muito mais carboidrato que o outro, um tem uma boa quantidade de proteína. Então, assim, fazer esses comparativos, entendeu? Quando você for virar o produto para ver a qualidade. Legal. Uma outra coisa que eu imagino que também faça diferença, como você mesmo falou, às vezes 2 alimentos têm a mesma caloria, mas eles apresentam uma saciedade diferente.
né? Concordo. Uns vão me dar mais vontade de continuar comendo e outros vão me dar aquela sensação, estou satisfeita, não preciso mais comer. Sim. Então, eu queria saber se isso de fato acontece. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que olhar. E o que você recomenda para quem chega lá no seu consultório querendo emagrecer? Você fala assim, coma até se sentir satisfeito, ou você acha que tem que terminar aquela refeição com um pouquinho de fome, senão não emagrece? Se fosse minha mãe nutricionista, eu acho que ela faria. Só sairia daí quando você comesse tudo. Minha mãe me educou assim. Mas comer tudo e continua com fome? É isso que ela tá perguntando, não é? Tipo, tudo... porque não tem a ver com a quantidade. Não, eu já não aguentava comer mais. Ficar até satisfeita ou comer, sair do alimento, da refeição, né? Desculpa, uma frase melhor, uma palavra melhor. Sair da refeição com um pouquinho de fome. Então, o que acontece hoje em dia? O cérebro, quando você começa a fazer uma refeição, o cérebro leva uns 20 minutos a entender que foi feita uma refeição, vamos não estar com fome, liberar os hormônios e que trazem saciedade. Só que se você come rápido, que eu acho que a maioria das pessoas come muito rápido, assim, em 5 minutos às vezes já termina um prato. Imagina, assim, em 5 minutos você comeu a sua necessidade física que você precisava comer, você vai ficar mais 15 minutos comendo para sentir a saciedade? Então, assim, é difícil de emagrecer. O ideal, assim, que eu acho que eu sempre falo, tem que comer com atenção, que às vezes hoje em dia é muito difícil. Já você vê assim, a pessoa come, vou aproveitar que eu tô almoçando, vou dar uma passada aqui no Instagram, e vou aproveitar que eu tô almoçando, vou responder umas mensagens aqui, né, que a pessoa entende que, assim, que é a hora que eu parei. Ou o pessoal trabalhando muito de casa hoje em dia, assim, não, eu faço, as pessoas falam assim, não, eu trabalho, eu almoço com o computador aberto, respondendo e-mail, em reunião eu tô comendo. Então, é óbvio que aquilo não vai ser saudável. A pessoa acaba que come em excesso, come mais do que deveria. Então, assim, isso de acabar de comer com fome depende da velocidade que você mastiga. Dificilmente, se a pessoa mastiga com calma, devagar, que eu acho que a minoria da minoria, ela não vai sair da refeição com fome. Mas eu acho que é difícil. A maioria das pessoas come muito rápido e acaba que, se for comer o que é necessário, sai com um pouquinho de fome, sim. Às vezes eu como tão devagar que eu canso de comer, que aí eu olho assim, eu tô cansada de estar ali, ó, tô comendo. De verdade, eu como devagar. Comparado, acho que as pessoas hoje em dia que eu conheço, geralmente eu sou a última a acabar numa mesa, assim. Paro até de comer, que eu já tô com vergonha que estão me esperando. Um dia desses a gente saiu num almoço, recolheram meu prato, eu nem tinha comido. Eu falei, mas levaram meu prato, eu nem comi. Eu não tinha acabado de comer ainda. Todo mundo já tinha acabado e eu não tinha acabado. Mas é porque eu perguntei sobre isso, porque eu lembro, como eu passei, pra quem não sabe, eu passei por um processo de emagrecimento onde eu perdi 15 quilos, né? E eu lembro muito bem de ser necessário para mim, tá, Karina? Eu queria saber se você vê que é necessário para outras pessoas também. Se eu saísse com fome, isso era ruim para mim. Eu ficava querendo logo comer de novo. Então eu tinha que sair, eu tinha necessidade de sair de uma refeição bem satisfeita. Tipo assim, comi tudo que eu queria. Daí tá com fome? Come mais um pouco, mas de coisas boas. Come mais daquilo que você se propôs a comer. Não vá para outra coisa. Tô com fome, então vou complementar com outra coisa. Tô te perguntando isso porque eu vi essa necessidade de sair satisfeita, senão eu logo queria comer de novo. E depende também do que vai ter no seu prato. Se você colocar alimentos que te deem saciedade, por exemplo, uma coisa que eu acho que funciona pra caramba, assim, num processo de emagrecimento, tá? Tipo assim, que a pessoa às vezes come tudo errado, come uma quantidade exagerada de comida. É difícil, Edma, assim, a pessoa comer muito. Tô falando assim daquele paciente que come exageradamente. Você vai falar assim, você não pode sentir fome. Assim, não tem como. Se ele come exageradamente, ele vai ficar umas 2 semanas adaptando o corpo nessa redução da quantidade exagerada, do tipo de alimento. Às vezes come muita fritura, muito arroz, feijão, não sei o quê. Se você tem que reduzir aquilo, não tem como dizer assim, não, ele não vai ficar com fome. Vai ficar. Mas se ele aceitar que ele vai ficar por umas 2, 3 semanas e a partir daí o corpo já começa a se condicionar, já começa a se adaptar, e ele começa a entender que aquela fome foi necessária, sem nenhum tipo de remédio, sem nenhum tipo de nada, ok, mas o que o ideal é, quando você vai fazer um prato, ele ter, assim, sementes, gorduras boas, proteína, que aquilo vai te dar saciedade. Mais do que, às vezes, as pessoas pensam assim, eu comi só alface e uma saladinha de folha, aquilo não dá saciedade de ninguém. Não tem como você chegar, e aquilo aí qualquer um levanta da mesa com fome. Você tem que ter tudo equilibrado, a quantidade de carboidrato certa. Hoje em dia as pessoas estão muito com aquele vilão, carboidrato é um vilão. Aí quer cortar o carboidrato a qualquer custo, aí come só folha, não sei o que, não quero comer aquilo porque eu li que aquilo faz mal. Então aquilo assim, se a pessoa tentar se autoalimentar, sei lá, fazer uma alimentação que ela criou da cabeça dela, ou que é da amiga, ou que ela viu, ou que ela cria um vilão. As pessoas estão muito carbofóbicas que falam.
Então, assim, acaba que fica com fome, assim. A pessoa treina, faz um treino pesado e não quer comer carboidrato depois. Não tem como. Vai sentir fome. O ideal é ela procurar mesmo um prato que ela consiga equilibrar tudo ali. E o que dá essa saciedade mais? São as folhas, os vegetais? Você deu alguns exemplos aí, né? Eu acho assim, a nuts, digestão né? lenta é da proteína, as castanhas também, assim, a gordura boa. Se ela botar, por exemplo, também só carboidrato, por exemplo, a alimentação vegetariana, ela é uma alimentação que a pessoa tem que estar muito na disposição de fazer, porque para você ter saciedade só à base de carboidrato é muito difícil. Então você vai comer uma quantidade excessiva de carboidrato. Para você chegar num aporte proteico só na ervilha em comparação a uma carne, é desleal. Mas é a sua verdade, é o caminho que você quer seguir, tem que ter muita disciplina para você manter o peso e emagrecer com uma dieta, ou estou muito acima do peso, quero emagrecer, quero fazer esse tipo de dieta. Nem é o tema do momento, mas enfim, então só querendo dizer assim, só o carboidrato dificilmente dá saciedade, só, numa quantidade justa. Tem que ser mais à base de proteína, de gordura, semente, oleaginosas, é o que vai te dar fibras, isso vai te dar saciedade. Legal. Vamos falar um pouquinho de estimulante? A gente puxou o gancho aí do treino. A cafeína e esses estimulantes, eles ajudam a emagrecer? Então, a cafeína, ela é um termogênico natural. Ela vai te ajudar a emagrecer se você fizer atividade física. Ela sozinha, assim, sem atividade física, ela não vai funcionar. Eu tô sentindo um risinho aí dela. Acho ótimo isso, a cafeína. Funciona se você se movimentar depois dela, né? Ela vai te dar animação para ir lá, mas você tem que ir lá e fazer. É porque ela aumenta a atividade das enzimas que disponibilizam a gordura na sua corrente sanguínea. Se você não fizer atividade física, ela não vai conseguir, ela não vai aumentar o seu metabolismo, mas não vai conseguir, ela vai disponibilizar a gordura e não vai ser usada como combustível. Daí ela vai voltar a ser armazenada. Se você não fizer uma atividade física coerente, não fizer uma alimentação de acordo, ela vai voltar a ser armazenada. Então, assim, se você não fizer atividade física, ela não consegue nem fazer esse movimento de disponibilizar a gordura na corrente sanguínea. E o chá verde, os outros tipos de estimulante, os comprados mais industriais, esses super não sei o quê. Então, esses à base de efedrina, esses termogênicos, assim, aqui no Brasil a quantidade permitida de efedrina é muito baixa, então nem conseguiria gerar o emagrecimento. Importados que vêm, eles são fortes, mas também tem um risco. Risco de doença cardiovascular, pressão alta, insônia, ansiedade. Então, assim, você tem que ver que preço que você quer essa urgência toda. Então, atende bem os naturais. Sim, exatamente. Além da cafeína, tem alguns outros que você recomenda? Eu acho que a cafeína é o que a gente mais usa, é o que é mais fácil de achar em vários produtos, assim. Mas tem vários, assim, depende muito por exemplo, tem paciente que não pode usar cafeína, tem gente que tem a pressão alta, que tem algum tipo de, não é intolerância, metabolização lenta da cafeína, a gente não pode dar nenhum tipo de termogênico à base de cafeína para ele, tem que ser um outro tipo de estimulante. Mas eu acho que o principal mesmo é a cafeína. Legal, porque agora está muito em evidência, pelo menos agora que eu estou vendo bastante, são esses shots de algumas pessoas. Sim, é porque eles usam outros tipos de substâncias, também são termogênicos, tipo pimenta caiena, cúrcuma, colocam alguns outros, gengibre. Que também tem mais ou menos, mas eu ainda acho que o mais forte é a cafeína, né? A cafeína acho que é permitida 400, cafeína nidra, né, que eles colocam nessas cápsulas. Acho que a quantidade máxima permitida são 400 gramas. Ainda eu acho que ainda apresenta mais resultado num momento pré-treino, para atividade física, tá? Não, eu volto a dizer, não é tipo, vou tomar e vou ficar aqui em casa vendo televisão e vou pedir uma pizza daqui a pouco, que não vai ter nenhum resultado. Ainda vai me dar insônia. Exatamente. Mas a gente ri e brinca, mas é muito comum isso, né? A minha avó, juro, a minha avó é o meme em pessoa, né? E a frase que eu mais ouço dela é: Rafa, isso aqui emagrece? Eu vou, que emagrece é você levantar daí e fazer o seu exercício físico e se alimentar bem, porque ela fica. Chá verde emagrece? Tapioca emagrece? Ela é dessas, né? Que vai no alimento e pergunta se ele emagrece, gente. É demais. Exatamente. Mas pensando na minha avó, em várias pessoas que também, com certeza, por falta de informação mesmo, né, gente? Hoje é uma falta de informação, na verdade. Eu não acho que é falta de informação, não. Eu acho que é falta de informação de qualidade. Tá? Eu acho que é querer facilidade. Exatamente. Também, mas eu acho que como hoje as pessoas estão muito na mídia e com isso a necessidade inteira de estar vendendo, de estar gerando gatilho, faz com que você sempre tente simplificar as coisas.
Só que quando você é muito simples, as pessoas entendem o que elas querem. Então, por exemplo, numa chamada de televisão, onde aparece ali embaixo na tarja, sei lá, emagreci 5 quilos tomando chá. Você acha mesmo que a pessoa vai realmente se aprofundar naquela leitura ou naquele vídeo? Não, ela vai ter na cabeça dela que se ela tomar chá, ela emagrece, entendeu? Exatamente. Então, falando, ela busca facilidade. mas por conta também de quem tá emitindo, sabe, Edma? Porque sabe que sim. aquilo ali é atrativo. Com Então, eu certeza. acho que faltam umas informações de qualidade. Obviamente, a preguiça é algo que... Não, mas eu entendi o que a Edma quis dizer. As pessoas... Não que o chá milagroso não aconteça, mas, assim, a pessoa não quer entender o processo que levou a perder os 5 quilos. Porque, realmente, eu posso falar assim, olha, eu quero perder... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que retém muito líquido. Então, se eu fizer uma dieta detox com chás, com não sei o que, uma combinação de certas ervas, não sei o que, tomar durante... Com certeza eu vou perder peso na balança, mas não necessariamente gordura. Aí eu vou vender lá, gente, eu criei uma fórmula mágica que eu perdi tantos quilos em tantas semanas. Mas eu me alimento bem, eu faço atividade física todos os dias, tenho o dia do cardio, tenho o dia da musculação, Então, assim, é o que ela falou, mas a pessoa só pega o milagrezinho ali, perdi 5 quilos em tantas semanas. E não, ela não quis entender o processo inteiro. Ela acha que só o chá vai resolver. É bem comum. Pensem o seguinte, pensem ao contrário. Vocês já viram alguma propaganda assim, ó? Eu trago aqui uma fórmula maravilhosa. Basta você comer até ficar saciada, ter um prato equilibrado, se movimentar diariamente, cuidar do seu estresse para você equilibrar seus hormônios e tal. Ninguém vai comprar. Não quero dormir bem, não quero ter que caminhar. Eu quero um negocinho. Eu costumo brincar assim. Eu quero descobrir qual alimento emagrece. O dia que chegar à farmácia e falar assim, você vai chegar na farmácia e falar, quero comprar aquele para perder 5 quilos. Vai ter fila. Não, eu não quero 5 não, eu quero 8. O meu é de 8. Não, eu só quero umzinho. Até 1 quilozinho, não quero ter que fazer sacrifício. As pessoas, eu acho que vai ter alguma farmácia que o dia criar isso, e a pessoa ainda fazer um uso contínuo. Engordei 2, agora eu só quero o de 2. Porque a pessoa quer sempre pelo caminho mais curto, mas assim, aquilo não se mantém, e aquilo não é saudável. A que preço, assim, por mais que seja aquilo imediato, não tive trabalho nenhum, eu tomei o remédio e perdi tantos quilos, aquilo não vai se manter, e assim, e aquilo fazendo um uso contínuo de determinada medicação, de determinado remédio para perder o peso, seja até mesmo de gordura, lá na frente, com, sei lá, 80, 90 anos, será que ela está saudável mesmo? Mesmo estando no peso? É verdade. E acredito que também essas pílulas, entre aspas, essas pílulas mágicas de perca 5 quilos e às vezes as pessoas realmente perdem, seja um dos causadores do efeito sanfona. Corrija se eu estiver errada. Exatamente, sim. E pensando nisso, quais são primeiro explica pra gente o que é o efeito sanfona, que tantas pessoas falam, mas muitas das vezes não sabem o que é. E quais são as estratégias que a gente consegue manter esse controle de peso e não acontecer esse efeito? Eu acho assim, a Edma que pelo visto já passou por esse processo, a vida toda. O efeito sanfona, exatamente, a pessoa, ela... Tô desconfortável com o meu peso. Independente de você olhar visualmente e falar, não, ela é magra, não, mas eu tô desconfortável, eu tô com 2, 3 quilos acima, ou às vezes é muito mais, às vezes a gente tá falando de gente que engorda e emagrece 15 quilos, e aquilo não se mantém. Eu engordo 15 quilos, mas eu quero perder os 15 e eu não consigo manter esses 15 que eu perdi. Eu vou te falar qual é, na minha visão, o maior problema, a pessoa enxergar que tem que fazer dieta. A palavra dieta tem um peso muito grande no ser humano. O dia que ela começar a entender que não é dieta, são mudanças de hábitos. Assim, se você parar para pensar, não, eu estou de dieta, não posso comer pizza, não posso comer chocolate, eu estou de dieta. Aqui você não vai conseguir manter esse termo dieta, essa privação, essa coisa proibida por muito tempo. Vai chegar um dia que você vai ter um problema, você vai descontar na comida, vai ter um dia que você está achando que tem que comemorar alguma coisa, vai descontar e vai vir. Aí o pior, gera aquela culpa, né? Nossa, eu tô tão feliz que aconteceu tal coisa que eu queria muito, acabei saindo para comer uma pizza, comer um brownie, fiz tudo errado, e no dia seguinte se sente culpado, a culpa gera outra compulsão e por aí vai, aí engordou tudo de novo. Então, assim, o que faz a pessoa realmente entender que se manter no peso é ela entender que ela tem que assumir de verdade a situação, assumir, tipo assim, cara, eu vou assumir isso, eu vou passar vontade muitas vezes, até que aquilo vai se tornar o meu normal. O meu normal é ir para aniversário e não comer o bolo. Mas de vez em quando eu olho para a cara do bolo, ele olha para mim, ele flerta comigo e eu quero comer o bolo, eu vou comer o bolo. Mas não é todo aniversário que eu como. E nem todo bolo vale a pena, vamos ver. Exatamente. Eu prefiro às vezes não comer o bolo e tem tipo um determinado doce que eu adoro,
Aí não, esse final de semana eu vou lá comer aquele determinado doce que eu adoro, do que ficar comendo exatamente qualquer bolo, que às vezes nem é o que eu queria, nem é um doce que eu gosto. Então, quando você não tá com a cabeça muito condicionada, assim, muito certo do que você quer, porque às vezes a gente brinca até isso, a gente tem que emagrecer a cabeça primeiro. Quando você não tá com a cabeça muito certa, eu dou um exemplo muito típico, assim, a minha mãe adora torta de limão, eu não gosto de torta de limão, mas se ela fizer e eu estiver na casa dela, ela botar um cafezinho, é capaz de eu comer. E se eu estiver muito distraída, ainda repito. Então, assim, pra quê? Se eu nem gosto, não ligo, mas é porque já estava ali, estava batendo papo, estava distraída quando eu fui ver comigo. Então, isso é muito comum. Só que quando você está assim, certo, na sua disciplina, com a cabeça no lugar, não está no modo avião, tipo, deixando as coisas fluírem, você, não quero torta de limão, não ligo para isso e aquilo, até porque o cérebro, ele tem dois caminhos, ele foge da dor e ele busca o prazer. Quando você dá de cara com alguma coisa que você gosta, o cérebro de imediato, ele lembra da dopamina, que estudos atuais até mostram que a dopamina, ela é liberada 2 vezes só via alimentação, que é quando ela encosta na boca, né, na língua, e depois quando chega no estômago. Então, por isso que tem tantos casos de obesidade. Às vezes até um vício, é uma coisa mais de vício do que outra coisa. Fora que a obesidade é uma doença, tem várias outras coisas, pode ser hormonal e tal. Então, às vezes, quando você se depara com alguma coisa que você gosta muito e você entende, o cérebro manda aquele comando para você de que come aquilo ali é muito bom, a gente gosta daquilo, você tem que lembrar ele, o sofrimento que aquilo repetidas vezes vai te trazer. Poxa, se eu comer essa pizza hoje, esse doce amanhã, isso aqui, cara, a gente está, sei lá, em junho, em setembro, eu vou estar bem descontente com o resultado disso. Eu costumo falar que é igual cartão de crédito, passo a passo a fatura chega, o quilo a mais chega, o manequim a mais chega. Assim, não é que vai ficar no anonimato, uma hora a fatura vai chegar daqueles descontroles. Aí é isso. Você resumiu a minha história. É. Não, porque eu vou te explicar por que eu falei isso. Porque quando eu emagreci, como eu falei mais cedo, eu tenho 36, tenho 5 anos, por 30 anos eu fui o efeito sanfona em pessoa mesmo, assim. Uhum. E você falar, por que você emagrecia, Edma? Não era pela estética, porque eu nunca tive baixa estima por ser mais gordinha, assim, mesmo. Não era. Era, sei lá, porque eu estava mais atolada na época e comia menos. Não era uma coisa muito que eu buscava, sabe? Não era um objetivo. Acontecia. Épocas de vida eu emagrecia, épocas de vida eu engordava, acontecia. E como nunca mexeu com a minha estima mesmo, de coração, assim. Quando que eu emagreci pra valer e foi sustentável? Eu tô há 6 anos aí, mais ou menos, com o mesmo peso. 5 anos, mais ou menos, por aí. Foi quando eu entendi que o que eu comia me fazia mal. E aí a saúde me toca, sabe? Pô, calma aí, eu tô colocando coisa pra dentro que tá acabando com a minha saúde, daí já não fica legal pra mim. Então, o meu motivo foi quando eu descobri, e parece estranho, mas aí vem um outro paralelo, assim, eu acho que como a educação física, a nutrição evoluiu muito, né, Karina? Sim. Eu lembro de eu adolescente, minha mãe me levava em médico, assim, juro por Deus, dele imprimir o plano alimentar e me entregar, assim, zero individual, zero. Então, mas a nutrição é uma profissão teoricamente nova, né? Ela tem o quê? 40 anos, não é uma coisa igual a medicina, que tem muito mais. Então, assim, estudos é um atrás do outro. Não tem como você ser nutricionista e não gostar de ler. Não existe essa possibilidade. É lendo livro, é artigo, é fazendo pós, é fazendo curso, é atualização, até mesmo você faz um curso de especialização em alguma coisa, você começa a receber 2 meses depois a atualização, tipo assim, cara, o que a gente aprendeu há 6 meses atrás já tá meio que duvidoso. Vamos atualizar isso aqui. E você tá passando aquilo o tempo inteiro no consultório. E quando você fala assim de saúde, às vezes, igual você falou, você tava tantos quilos acima do peso, às vezes você se julgava saudável. Cara, eu tô saudável, não tô doente, não tô precisando tomar remédio controlado, tô bem. Só que às vezes você tem prisão de ventre, enxaqueca, várias feridinhas no corpo, queda de cabelo. Mas aquilo ali não é doença. É sim, é o corpo dando sinal. Eu tenho azia direto, eu vivo tomando omeprazol. Cara, isso aí não tá certo. Então, às vezes, o corpo dá uns sinais que a gente meio que ignora. Não tem problema, é só uma bobeirinha. E não tá saudável, não é saudável. Então, às vezes, a pessoa se pega precisando emagrecer porque o corpo tá pedindo. Porque o corpo tá pedindo saúde. E o corpo dá sinal o tempo inteiro. Total. E aí, quando eu fui, de fato, tive contato com essa parte mais saudável, entre aspas, do alimento, que me tocou, assim. Então, como a nutrição vem evoluindo, hoje, nossa, eu conheço muito bons profissionais de nutrição que tem essa pegada, sabe, de
mostrar o que você falou, reeducar, ajudar a pessoa, vem cá, eu vou te ajudar e tal. Eu não encontrei esses profissionais no passado, sabe? Eu encontrei pessoas que imprimiam um plano alimentar e me dava, assim, e falava pão integral e, tipo, não ligavam muito pro processo, sabe? Eu acho que hoje, assim como a educação física, tá? A gente tá mais humanizado, entendendo o processo, por que você não faz, o que te leva. Acho que esse caminho vai ajudar muita gente. E mostrar para ela assim, ó, você se interessa, quer estudar? Tem esse livro, procura essa pessoa, siga essa pessoa. Porque não quando eu cortei, entre aspas, a Rafa aqui, não é falta de informação, só não tá tocando aquela pessoa, sei lá, sabe? Alguém ainda não tocou, ou algo não tocou ela. Ou ela realmente quer uma facilidade e aí ela vai ficar rodando aí o rabo, atrás do rabo o resto da vida e não vai achar, talvez, sabe? E uma coisa que a gente percebe muito na nutrição é que eles costumam falar assim, o nutricionista é o médico do futuro, porque a gente trata a causa e não o sintoma. Porque, por exemplo, se você chegar para mim e falar, Karina, eu tenho gastrite, eu tenho azia sempre, eu vou falar, corta o omeprazol. O omeprazol ele faz muito mal na sua microbiota, a absorção de vitamina B12, de várias N coisas aqui. Se eu começar a citar, a gente fica só falando disso. Mas se você for num médico, não estou falando que o médico está errado, você chegou com sintoma, eu sinto muita dor, ele vai falar, olha, toma omeprazol, toma tal remédio, vamos fazer tal medicação, porque ele quer resolver a tua dor, ele quer resolver o seu problema, é o trabalho dele, eu não estou falando que ele está errado. Só que pra gente, é como, até eu costumo brincar, sempre falo isso, é como se você tivesse com uma torneira aberta. A torneira está aberta, transbordou a pia de água, o chão tá todo molhado da cozinha. Aí você vou passar o rodo. Passa o pano, passa o rodo. Não vai resolver eu passar o rodo, passar o pano. Eu tenho que fechar a torneira. Se não fechar a torneira, você vai ficar a vida inteira. Omeprazol, remédio para dor de cabeça, remédio para dormir, remédio para prisão de ventre, remédio. Você tem que entender aonde vem. Eu tenho sempre tal dor, tal feridinha, tal, não sei o que. Às vezes é uma intolerância, às vezes é uma coisa que você come em excesso, às vezes é alguma coisa que você não come, é uma deficiência. Então, a nutrição, ela age muito mais preventivamente do que na causa. Ela não quer sanar a sua causa, ela quer que aquilo não venha, né? Que ela não venha, que não aconteça. Com certeza. Gente, chegando no nosso final, como a Edma lembrou no começo do podcast, eu acho que exercício físico e nutrição são assuntos assim, com certeza, naquela festa de família ou naquele encontro com seus amigos, vai rolar o assunto dieta ou exercício. Sim, sem dúvida. exatamente. Eu nunca sentei no local, as pessoas não precisam nem saber se você é profissional, mas se você souber, aí mesmo que rola, né? Então, exatamente. não tem fim. Com certeza é um assunto que não tem fim, um assunto muito atrativo. Então, eu acho que por isso que a gente fez questão também de trazer a Karina como essa pessoa que vive muito isso, que é apaixonada pelo que faz, porque nós temos um poder muito grande, ético, né, principalmente, em levar a informação para essas pessoas. Aproveitar que elas querem saber disso, né, e que elas têm muitas dúvidas. Então, aproveitando o gancho, galera, por favor, compartilhe esse episódio. Mas chegando no nosso final do podcast, Karina, a gente sempre tem perguntas para os nossos convidados. E a primeira é, o que é saúde para você? Então, a saúde para mim não é só ausência de doença. A saúde para mim é um bem-estar físico, mental, até mesmo pessoal, do tipo, assim, porque às vezes o que é bonito para mim não é bonito para você. Então, a saúde ainda está nisso, no sua autoestima está em dia, na sua autoestima íntima, em todos os sentidos, né? Emocional também, às vezes a pessoa está perfeita bioquimicamente, fisicamente, mas emocionalmente não está estável. Então a saúde para mim são vários pilares que tem que estar equilibrados. Essa é a nossa busca. Se você pudesse escolher alguém para tomar um café, já que você falou tão bem do café, eu vou manter o café com você. Se você pudesse escolher alguém para tomar um café com você, quem seria e, mais importante, por quê? Seria a Brené Brown, que ela tem até um documentário, acho que dela, da Netflix, que ela fala muito da nossa vulnerabilidade, ela fala a arte de ser imperfeito. Tem um livro dela, Arte de Ser Imperfeito, que eu adoro, que o documentário dela até é sobre isso, que é sobre a gente, porque acontece muito assim, às vezes a pessoa fala, eu queria ir pra academia, mas eu tô com 100 quilos, eu não tenho coragem, porque a impressão que eu falo, não sei se vocês já ouviram isso também, eu chego na academia, parece que já tá todo mundo no peso e eu não. Então, assim, às vezes tem que ter muita coragem de você se colocar vulnerável e ir atrás do que você quer, ir atrás do que você determinou que é o seu caminho. Até mesmo o fato de eu estar aqui, pode ter certeza que eu estou, assim, vencendo um obstáculo, porque eu tenho muita vergonha de falar, de fazer vídeo, de gravar, eu implico com tudo, desde a voz, a gesticular, a velocidade que eu falo. Então, eu acho assim, a gente vai com as nossas imperfeições
e vai levando isso adiante. Então, assim, eu admiro muito ela por isso, que eu acho que ela é o que vai me inspirando a vencer isso. E eu acho que todo mundo tem sempre alguma coisa para vencer. Sem dúvidas. Por isso que a próxima pergunta é um erro que você cometeu que você deixa de conselho aqui para as pessoas que estão ouvindo. Eu vou te falar, nossa, é meio longo, vou tentar resumir. Eu tenho ovário policístico e quando eu quis engravidar, eu sabia que quando você tem ovário policístico, você tem uma resistência à insulina. Eu sabia que a base de... Eu só consegui... Então, eu tenho ovário policístico e quando eu quis engravidar, eu sabia que eu tinha que... quando você tem ovário policístico, você tem resistência à insulina. Eu sei que mediando base alimentação era um dos caminhos. Eu quis ser o quê? O imediatista, que a gente acabou de falar mal agora. Eu era assim. Não, eu quero tomar hormônio, me dá hormônio, eu quero engravidar mês que vem. E foi exatamente assim, foi a base de hormônio e tal. Só que isso me custou 10 quilos para começar a engravidar. Ou seja, aí depois eu fui engravidei e tal, perdi o da gravidez, os do hormônio eu não conseguia perder. Aí eu tive que fazer uma dieta porque meu filho tinha muito refluxo, muita cólica. E quando ele tinha 9 meses, eu engravidei do mais novo. Porque você começa a ver como você modulando toda a alimentação, você consegue resolver até um problema que você tem, que você acha que não, só no hormônio, só isso, só com aquilo. E aquilo teve um preço muito alto, porque eu fiquei muito acima do peso, assim. 20 quilos acima do peso, muito tempo, quase 2 anos, que meus filhos são bem seguidos, a idade deles são bem próximos. Então, eu acho que hoje, eu racionalizando, eu tinha que ter feito o que eu sabia que era para fazer, que era para... vamos diminuir o índice glicêmico dos alimentos, vamos limpar a alimentação, e teria dado certo, mas eu queria engravidar, tipo, mês seguinte, eu não queria, tipo, ter que esperar, não. Legal, hein, esse relato Sou humana também. Interessante. Não, gostei desse relato seu. Ó, eu já dei relato, Karina já deu relato, só falta um seu. Rafa, bota na mesa também. Só a gente está se expondo. Só a gente que está expondo a vulnerabilidade. Só a gente está vulnerável nesse episódio, Karina. Tá, eu vou pensar em um até o final do episódio. Karina, se você fosse um exercício, um movimento, uma atividade física, qual seria e por quê? Agora a Rafa vai gostar do meu depoimento. Eu seria o surf. Mas por quê? Não porque eu sou surfista, não. Eu sou uma eterna aprendiz. Para mim é o esporte mais difícil que tem na face da Terra. Mas eu vou te falar, o que mais ele me ensina, que eu mais vejo para mim, é que muitas coisas não dependem só de você. Porque tem dia que a Rafa vai ver, que tem dia que você fica assim, não, hoje eu tô muito preparada, ou eu fiz um exercício de braço, tô com uma remada muito maravilhosa, eu fiquei 2 dias sem treinar braço, ombro, cara, hoje é o meu dia, tô com o meu John novo, tô com a melhor prancha, minha prancha nova chegou, do meu peso, hoje eu vou arrasar. Tu chega lá, o mar tá todo maluco, tá sem informação nenhuma, ou tá perfeito, mas você não tá conseguindo, eu dropei, caí, isso aqui, ou tá com vento, entrou, às vezes você viaja pra surfar, não, eu vou viajar pra surfar, vou surfar o dia inteiro, chega lá não tem onda nenhuma. Então, assim, pra mim é uma lição do tipo, assim, acho que tem muita coisa que foge do nosso controle. Por mais que você queira controlar tudo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que o resultado vai ser aquele. Muita coisa não está 100% no nosso controle. A gente faz o que a gente pode, mas que tem sempre um poder maior, sempre tem uma força maior que nos leva para o caminho que tem que ser seguido. Uhum. O meu relato aí, Edma. Vai, Rafa. Ela levantou uma bola. Levantou, né? Mas tem que ter a palavra emagrecimento, hein? Valendo. Tá, vamos lá. Eu percebi que quando eu emagreci... Não, mas isso que a Karina disse é muito perceptível os praticantes do surf, né? Obviamente, para mim também foi o esporte mais difícil que eu já fiz na minha vida. É muito difícil. Mas eu lembro que o Uric, que me ajuda, é o professor de educação física e personal surf, ele perguntou, e aí, o que você achou? Eu falei, é o melhor e mais eficiente exercício de humildade que eu já fiz na minha vida. Exatamente. Porque você não tem controle sobre nada. E eu linko muito esse esporte à vida, muito. E acontece também comigo, às vezes eu chego, fico no outside, não acontece nada, eu fico sentada, eu saio do mar com a minha pranchinha debaixo do braço, nada aconteceu. Cara, mas é uma alegria, só de você estar ali, você tá no mar, e às vezes eu fico, cara, isso tudo é de graça, tipo, gente, a melhor coisa do mundo, ninguém te cobra, às vezes a gente começa a ter uns valores, tipo, de coisas, isso que é bom custa caro, nem sempre, às vezes tá ali, você só tem que agradecer e enxergar o que tá na sua frente. Uhum, com certeza, sem dúvidas, eu acho que pra mim a melhor sensação, obviamente, depois dropando uma onda, é uma sensação incrível, mas o primeiro, é igual o meu primeiro café do dia. A primeira, quando você fura, que você entra no mar, que você fura a primeira onda, aquilo ali pra mim é o êxtase. Que é quando você mergulha.
Sim. É igualzinho, é a mesma coisa do café. Não, o e meu se primeiro você café for do ver, dia. o mar é sempre uma lição, assim, o mar se estiver grande, você só consegue parar a arrebentação por fundo. Às vezes você tem que ir lá no fundo mesmo para conseguir passar pelos problemas e por tudo. Então, assim, para mim o mar é sempre uma lição, assim, se você for Com linkar certeza. com tudo, ele sempre tem muito a te ensinar. Verdade. Aí esse Com seria o meu certeza. esporte que eu estou aprendendo desde sempre. Nunca Bom, aprendi. muito legal. E eu aprendo com vocês, assim, a lição do surf aqui na areia, olhando vocês lá, tomando caldo, eu Não, Dilma, aprendo. porque a gente olha na areia. Eu lembro quando eu fui começar, eu falei assim, cara, eu vou pagar 4 aulas, porque em 4 aulas eu já tô padrão Medina. Filha, eu levei 4 aulas para ficar em pé. É muito difícil o troço. Não, a gente olha de fora, a gente não tem noção do problema Não, que é eu ali dentro. tenho certeza que não. De eu tô fora você vira brincando. comentarista. Quando tu Sim. vai lá pra hora. Pô, perdeu aquela onda? Não acredito. É, Total, assim pra mim. eu sou especialista de Rafa, falar a deu onda que mole. a Rafa deu mole, passou um monte de onda boa, você nem entrou. É tipo isso. Tem várias ondas boas, Rafa. Eu falei assim, Edma, não é por aí não. Mas... Tem sim que eu tô falando. Mas o Rafa, lembrando uma outra coisa importante do surf também, que ele emagrece. Sim. Muito. Desde Eu acho que você faça uma alimentação. uma dieta. Não, mas um Uma relato. dieta. Realmente, quando a prancha, pra quem não sabe, ela deveria ser customizada, de acordo com o seu peso, com a sua altura, com o seu tipo de surf, diversas coisas. Aham. Mas uma coisa que eu senti muito, que me incentivou mesmo a cuidar ainda, eu sempre cuidei da minha alimentação. Eu sempre fui essa pessoa. Só que eu sempre fui muito viciada em doce. Aham. Eu sou o tipo de pessoa que chega no restaurante e já olha o cardápio de doce antes de olhar o salgado, sabe? Então, com relação ao líquido emagrecimento, com certeza eu mais leve, eu tava muito melhor no surf. Até muito porque melhor. o surf te cobra uma explosão, uma agilidade, Sim. que quando você tá acima do... Eu conheço surfistas super pesados que surfam muito, mas é muito mais fácil quando você tá mais leve, mais ágil, você tem mais agilidade e você começa a perceber até uma melhora no esporte, nesse certeza. específico, quando você tá mais leve. Você dropa mais rápido, a prancha fica larga para você, fica uma cama king size, quando você tá mais verdade. leve. Molinho de entrar, né? Mas, Karina, obrigada por você ter disponibilizado Muito esse seu obrigada, tempo para Karina. ensinar pra gente. Conta aí pra gente onde é que a gente te acha nas redes sociais ou algum espaço físico. Fica à vontade. Então, meu Instagram é @KarinaGamerNutri. O meu consultório fica no A2, ali na Barra. E aí é isso. Pelo Instagram é fácil de achar, de entrar em contato, qualquer coisa. E meninas, eu adorei, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Se você gostou, agradeci. galera, além de compartilhar, o Instagram da Karina vai ficar aqui no episódio, tá? E curta a gente nas redes sociais. Rafa, só tem 2 tipos de pessoas, as que querem emagrecer e as que precisam manter o peso, então encaminhe para elas. Exatamente. É isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu! Tchau.